E como é que se constrói essa solitude? A alma ela vai encontrar algumas estratégias que vão nos ajudar dentro desse processo de cura da solidão, né? De curar uma solidão que era interpretada anteriormente como algo patológico até, para que isso se transforme num caminho de revelação e num caminho de integração das minhas questões. Primeiro é a arte. A arte ela é sempre um ótimo caminho para isso, porque a arte ela faz com que eu consiga dialogar melhor com os meus afetos à medida em que eu os experimento com um certo distanciamento, né? É lembrar também que a arte é a criação de um solitário, mas é a criação de um solitário que vai, de alguma forma, atravessar outras pessoas a partir do conteúdo que traz. Então, contemplar a arte, mas também produzir a arte, pode ser um ótimo caminho para que a gente possa conviver melhor com a nossa solidão. Foi o que o Jung fez, construindo o Livro Vermelho, né, que é uma obra de arte. Não só pela poesia do escrito, mas pela forma como ele desenhou o livro inteiro, com o tratamento que ele deu, rebuscado para o livro inteiro, faz com que ele seja facilmente contemplado como uma obra de arte. A religiosidade é um outro caminho onde a solidão ela pode se manifestar de uma forma muito positiva, especialmente na prece e na meditação. E por que eu destaco essas duas coisas? Eu não estou atribuindo isso a uma tradição religiosa específica, mas eu estou colocando como estado que se alcança naquilo que a gente pensa como prece, como meditação. Que estado é esse? É um Deus que ele está ali para conduzir a transcendência, está ali para ajudar a preencher. Ele não está ali como um balcão de recall da sorte, né? Ele não está ali para que a gente fique assoberbando a sua presença de pedidos, onde a gente busque uma companhia. Muitas vezes Deus assume esse lugar. Como Deus é onipotência, ele assume o lugar que a gente quer, né? Ele pode ser qualquer coisa que a gente deseja, ele pode assumir. E muitas vezes as pessoas usam Deus para ser uma boa companhia, uma boa distração, encher a cabeça, para não ficar com a cabeça vazia. E às vezes não, às vezes o Deus que a gente precisa é um Deus onde a gente simplesmente contempla, tá? A reflexão também é um desses caminhos naturais que a gente tem para poder gerar solitude, né? Que nada mais é do que um conjugar sentimentos com pensamentos. É eu conseguir de alguma forma colocar essas duas coisas que a priori são antagônicas, botar para conversar e para tentar extrair daí uma síntese, e que também é uma forma que a gente aprende na reflexão a olhar para aquilo, mas olhar com um certo distanciamento. É se ver pensando naquilo, em vez de estar pensando naquilo, né? Esse distanciamento também é um recolher-se, não é? Não é uma forma da gente se colocar solitário diante dos nossos pensamentos? Então, assim, a experiência do sentimento e a experiência do pensamento pela reflexão também são formas de cura para essa solidão que a gente pode não só experimentar, mas formas desejáveis de solidão. O encontro analítico também, não é para vender meu peixe não, mas é porque no encontro analítico o que se tem ali é um momento de solidão. Principalmente quando a gente vence a fase terapêutica e entra numa fase analítica mesmo do processo, né? Você tem ali duas pessoas disponíveis, mas cada uma na sua solidão, e entre eles uma escuta ativa. Então, o processo da análise, ele nos chama a olhar para essa solidão e a aprender a conviver positivamente com ela. E também, por último, os relacionamentos. Quando a gente aprende a viver positivamente essa solidão, ou uma forma melhor da gente aprender a viver essa solidão é se relacionar melhor com o outro.
quando eu consigo entender o silêncio do outro e me colocar confortável diante do silêncio do outro, lembra lá atrás das referências na psicanálise? Do Winnicott, falando que a gente se torna indivíduo quando eu consigo me ver só diante do outro que está ali presente? Pois é, continua valendo, depois de adulto, se eu consigo suportar o silêncio, é tanto que as grandes relações de intimidade que a gente estabelece na vida são com aquelas pessoas com as quais a gente passa um dia inteiro sem falar uma palavra. Não precisa. A relação ela é uma relação mais economicamente viável. Eu não preciso o tempo todo estar preenchendo aquilo para eu poder entender que aquela relação é boa. Né? A relação boa é aquela relação que ela dá na medida que precisa.